Pronto, Maharaj, estamos já ao vivo. Ok, então boa tarde para todos. Hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de Gopal Bhatta Goswami. Muito interessante também. Deixa eu ver aqui. E, bom, antes de começar, deixa eu oferecer aqui minhas respeitosas reverências. Namo Vishnu. Om Agena Tivirandasya Gyanam Jana Shalakaya. Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Panchakalpataruvischa Kripasindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Devrindavadeshwari Vrishabhanu Sudi Devi Pranamami Haripriya. Bom, então vamos começar a nossa leitura. Bom, Gopal Bhatta Goswami, então antes de escrever o Chaitanya Charitamrita, a Srila Krishnadas Kaviraj pediu as bênçãos a Gopal Bhatta Goswami, assim como também a todos os devotos mais assim importantes de Vrindavan. Naturalmente, Gopal Bhatta Goswami, ele nasceu em 1503. Ele era mais novo do que Diva Goswami, do que Raghunatha Das Goswami. E ele era um desses devotos importantes de Vrindavan. Então, Krishnadas pediu as bênçãos dele. No entanto, Gopal Bhatta lhe pediu especificamente a Krishnadas Kaviraj que, em troca de suas bênçãos, ele não usaria o seu nome no Chaitanya Charitamrita. Então, Gopal Bhatta era muito humilde, então ele não queria que Krishnadas Kaviraj falasse sobre ele. Como resultado desta humildade, o nome de Gopal Bhatta é mencionado uma vez, em duas passagens dessa grande obra. E é muito pouco o que se sabe acerca dele. No entanto, a gente pode obter alguma informação biográfica estudando a vida do Sr. Chaitanya. Tá? Então, de acordo com o Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya iniciou sua viagem a pé por todo o sul da Índia, no verão de 1510. Então, depois de muitos dias, ele chegou a Srirangam, que é uma pequena cidade situada nas margens do rio Kaveri, no distrito de Tanjore. Famoso como um dos centros mais importantes de adoração a Krishna em toda a Índia, e mais exatamente é um centro para adoração de Lakshmi e Narayana, que é uma expansão da do divino casal Radha e Krishna. Não obstante, o templo principal de Sriranga, no entanto, o templo de Sriranga é o templo de Vishnu, o Narayana, maior de toda a Índia. E para lá, centenas de milhares de peregrinos na visita vão para ver o Sr. Ranganath Swami, a deidade de Narayana,
né, no santuário principal, Sriranga. Então, foi aí onde o Senhor Chaitanya se encontrou com Venkata Bhatta e com os seus irmãos, Prabodhananda Sarasvati e Tirumala Bhatta. Estes eram brahmanas de grande erudição e eles acomodaram o Senhor Chaitanya, que era um mendicante, assim, viajeiro, e o hospedaram em sua casa. Então, nesse momento, o Senhor Chaitanya também conheceu o filho de 7 anos de idade, de Venkata Bhatta, chamado Gopal Bhatta, que um dia seria conhecido como Gopal Bhatta Goswami. Ele tinha 7 anos, né? Se eu não me engano, a gente lembra Krishnadasa, Raghunatha Dasa, primeiro encontro foi com 15 anos, né? Os 3 irmãos e o jovem Gopal Bhatta viviam perto do templo de Ranganatha. E, em consequência, sendo brahmanas, eles eram servos consagrados da deidade. Então, sendo este o caso, eles pertenciam naturalmente à Sampradaya de Ramanuja, que é uma das 4 Sampradayas autênticas da sucessão discipular. Como tal, eles preferiam o aspecto Aishvarya, né, de opulência do Senhor, adorando sua grandeza e majestade. De fato, a devoção e a opulência manifestada por Lakshmi Narayana era muito pura, e Sri Chaitanya sentiu grande satisfação por eles. Embora que ele estivesse ensinando a adoração a Radha e Krishna. Apesar de estar satisfeito com o elevado nível de devoção, Chaitanya não pôde evitar promover a perspectiva original védica da posição suprema de Krishna. Em consequência, certa vez, ele disse, com uma forma de brincadeira, com Venkata Bhatta, a sua adorável deusa da fortuna, Lakshmi, sempre permanece sobre o peito de Narayana, e ela é certamente a mulher mais casta da criação. No entanto, meu Senhor é o Senhor Krishna, que é um pastorzinho que está ocupado em apacentar as vacas. Por que Lakshmi, continuou Chaitanya, sendo uma esposa tão casta, quer associar-se com o meu Senhor Krishna? Então, tão só para associar com Krishna, Lakshmi abandonou... Só um minuto. Lakshmi abandonou a felicidade transcendental de Vaikunta e por um longo tempo aceitou votos e princípios regulativos e praticou austeridades ilimitadas. Então, Venkata Bhatta assim contestou o Sr. Chaitanya, dizendo que Krishna e Narayana são em realidade idênticos e que por isso é natural que Lakshmi se aproximasse de Krishna. Depois de tudo, Krishna é simplesmente Narayana com outro humor. O que há de mal em ela se aproximar de seu esposo em uma de suas outras manifestações? Então, ele seguiu dizendo que, em essência, é a mesma pessoa. Portanto, a sua ação não pode ser considerada pouco casta. Então, Venkata admitiu, no entanto, que Krishna representava uma manifestação superior.
ele falou, embora, em certo sentido, não haja diferença alguma entre as formas de Narayana e Krishna, disse Venkata. Krishna possui uma especial atração transcendental devido à raça, né, ou relação conjugal. E, em consequência, ele supera a Narayana. Então, Chaitanya replicou, eu sei que não há culpa por parte de Lakshmi, a deusa da fortuna. No entanto, mesmo assim, ela não pôde participar da dança da raça. A dança da raça está reservada para as devotas mais íntimas de Krishna. Isso nós ouvimos das escrituras reveladas. Vocês estão acompanhando, né? Estão acompanhando? Estão entendendo tudo direitinho? Então, vou continuar. Sim, Maharaj, tudo certo. Então, Venkata Bhatta agora ficou um pouco molestado, ficou um pouco chateado. Então, ele disse, não posso entender porque Lakshmi não foi permitido a Lakshmi participar da dança da raça. Eu sou um ser humano ordinário, como minha inteligência é muito limitada e me agito facilmente, a minha mente não pode entrar nesse profundo oceano dos passatempos do Senhor. Continuando, Venkata reconheceu a divindade do Senhor Chaitanya e pediu que revelasse o mistério da incapacidade de Lakshmi para participar da dança da raça. Ao fim e a cabo, assim, no final, ele, Venkata Bhatta, como uma entidade viva ordinária, podia estar sujeito a informações errôneas e interpretações defeituosas. Mas o Senhor Chaitanya, ele sabia que ele era a suprema personalidade de Deus e, como tal, tinha acesso a toda informação referente a estes temas esotéricos. Sri Chaitanya, então, respondeu, o Senhor Krishna tem uma característica específica. Ele atrai o coração de todos por meio de relações interpessoais de amor conjugal. Esses doces relacionamentos alcançam seu zênite em Vraja, o lugar mais elevado do reino de Deus. E ali pode manifestar-se em qualquer pode se manifestar em qualquer das principais raças, tais como a servidão, a amizade, paternidade e, por último, o amor conjugal. Nesse ponto, a divindade de Krishna se torna pouco importante e o que sobrevém é um intercâmbio incomparavelmente doce. Então, só aqueles que seguem os passos dos habitantes de Vraja, continuou Chaitanya, obtém o Senhor em seu aspecto mais elevado e original. Lá, ele é conhecido como Vrajendra Nandana, o filho de Maharaj Nanda. E ali, ele é conquistado por um amor espontâneo de seus servos mais íntimos. Os mais elevados destes são as golpes, as pastorzinhas amigas de Krishna, cujo amor por Krishna é totalmente incondicional e imotivado. A fim de participar da dança da raça, uma pessoa deve seguir os seus passos. A deusa da fortuna, concluiu o Senhor Chaitanya, queria desfrutar da associação com Krishna, ao mesmo tempo manter o seu corpo espiritual na forma de Lakshmi. Esta forma é certamente magnífica de um ponto de vista espiritual, com toda a opulência e o poder da majestade divina. No entanto, ela não seguiu os passos das golpes,
em sua adoração de Krishna. Em consequência, nem toda a opulência e o poder do mundo puderam conquistar o acesso ao passatempo mais íntimo de Krishna. Entenderam, gente? Então, aqui, né, o Senhor Chaitanya está dizendo que, sem seguir um habitante de Vraja, nós não podemos alcançar a Vraja. Então, por isso que, por exemplo, a gente adora Tulasi todo dia de manhã, porque Tulasi é um habitante de Vraja. Né? Então, a gente adora Srimati Radharani, porque Radharani é um habitante de Vraja. Aí tem uns que adoram Yashoda, e assim por diante. Então, a gente não pode entrar em Vraja sem ter absorvido, né, através da associação com os residentes de Vraja, o humor de Vraja. E Lakshmi, ela queria manter, né, manter a sua forma muito bela de opulência, de poder e tudo, então isso inviabilizou a presença dela. Ok? De acordo com a tradição védica, os habitantes de Vraja não Maharaj, estão... Oi. uma pergunta. Então, por isso que quando geralmente os devotos querem ir a Vrindavana ou assim entram nesse humor, se pede, né, tradicionalmente a permissão de Shrimati Radharani para poder, ou então dos Vrajavasi para você poder habitar o Dhamma Sagrado, porque ao contrário não seria permitido. Então, veja bem, assim, aqui, pelo que o que a gente entende, né? Primeiro que habitar realmente em Vraja não é simplesmente a Vraja desse mundo material, né? Entrar em Vraja mesmo é nesse humor de Vraja, assim como, por exemplo, eu já disse, a gente estudou, né, no Bhakti, no Upadeshamrita, de alcançar Radha Kunda, né? Então, Radha Kunda é o lugar espiritual, mas esse Radha Kunda não é alcançado simplesmente pegando um avião até Delhi e depois uma rickshaw até o Radha Kunda, mas é uma condição espiritual, é um corpo espiritual. Então, entrar realmente em Vraja, a gente só vai conseguir se obtivermos, de fato, o humor dos habitantes de Vraja. Né? É como se fosse uma sintonia. Então, se eu quiser ir para o Ceará, eu preciso estar no humor dos cearenses. Tem que ter cabeça grande, tem que ter toda aquela coisa, senão não entra. É barrado. Então, da mesma forma, a gente tem um humor específico, tem uma lila. Né? E a gente vai aprender esse humor e essa lila, né, com essas personalidades que moram lá. Então, a gente tem que conseguir as bênçãos dessas pessoas, obviamente. Né? As bênçãos de Radharani, que é a rainha de Vrindavana, né? E não só dela, né? A gente vai começando a obter também a misericórdia das servas dela. Então, gente, o sintoma de alguém que realmente desenvolveu o que alcançou Vrindavana, o que alcançou a misericórdia dos habitantes de Vrindavana, é que essa pessoa ela vai manifestar o humor dos habitantes de Vrindavana. Então, é algo muito particular, algo muito específico. Né? Então, isso é o que há de mais elevado. Então, a característica que, por exemplo, aqui está se falando é que esses devotos têm um amor incondicional por Krishna, um amor puro por Krishna. Então, não tem como
essa é a principal característica, então não é possível a gente entrar nessa dimensão, nessa realidade, né, sem ter principalmente essa característica, não, essa qualidade, ser desperto prema bhakti, amor puro. Né? Então, não é uma questão de ajuste na nossa cabeça, sei lá. Não é uma coisa intelectual, é coração mesmo. A gente tem um humor, né? Então, é como né, a gente vê esses diferentes grupos hoje em dia, né, essas tribos aí. Então, cada tribo tem um humor. E para você entrar, você precisa, né, conhecer um amigo e esse amigo explicar como é que as coisas são, porque senão você pode cometer ofensa. Né? O pessoal ficar chateado com você e expulsar você do grupo. Né? Então, eles têm os desafios, uns usam drogas, outros fazem, sei lá, tantas coisas. E tem o vocabulário, e tem as coisas que eles curtem, que eles gostam. Então, você tem que estar entrosado com a turma. Da mesma forma, a gente tem que estar entrosado com a turma de Vraja. Né? Então, já está muito familiarizado. Por isso que Prabhupada fala que, normalmente, né, antes de ir realmente para Vraja, a gente vai, né, participar de... a gente vai ter a oportunidade de se associar com Krishna nesse mundo material, em algum universo aí que ele esteja presente, porque Krishna sempre está se manifestando. Então, Prabhupada fala que, né, uma pessoa que alcançou realmente um desenvolvimento considerável, né, na consciência de Krishna, ele pode nascer no ventre de uma golpe em algum lugar onde Krishna, nesse mundo, está realizando seus passatempos, e aí ele vai fazer assim vamos lá, a lapidação final, né, o arremate. Né? Ele vai, porque é muito específico, vai ser tudo muito elevado, tudo muito particular, ok? Então, Lakshmi, apesar de toda a sua pureza espiritual, né, e a sua... Ela, porque não se viu nenhum habitante de Vrindavana, de Vraja, ela não conhecia realmente o humor de Vraja. Quando a gente vê os passatempos de Radha e Krishna, a gente vê que há um entrosamento muito grande entre todos eles, e principalmente entre elas, as golpes, né? Então, elas olham umas para as outras e todo mundo já entende o que é para fazer, todo mundo já brinca, todo mundo faz suas piadas, assim, existe um humor rolando na história todinha, né? Então, tudo isso precisa ser incorporado, né, à vida do devoto, de uma forma que isso seja muito natural. Uma vez eu vi, eu não sei se foi Raghunatha Das, que... Bom, deixa para lá. Então, existem muitas histórias que relatam isso, né? As intrigas de Radharani com Chandravali, e as disputas, então tem todo um humor, é toda uma coisa, tá bom? Então, é isso, tá certo, Parama? Respondi sua pergunta dificílima. Você está se preparando, né, Parama? É bom que você vá na frente mesmo, porque depois, como a gente conhece você, aí fica mais fácil depois você passar todas as dicas para a gente, tá? Não, Maharaj, não vou na frente não, porque significa que tem que morrer antes, né? Você, quem foi que disse isso para você, que tem que morrer? Pois é, mas Não, de forma pelo alguma, não precisa menos morrer para isso, não. tô Não. apegado. Ok, então vamos lá. Esperar que Maharaj venha me buscar. Tá bom, então vamos continuar.
De acordo com a tradição védica, os habitantes de Vraja não estão interessados na forma majestosa de Krishna, sua Aishvarya Rupa, né? Sua forma assim opulenta. Esta forma, ela está reservada para os adoradores, tais como os de Srirangam, que adoram o aspecto de Vishnu, de Narayana. Se eles alcançam a perfeição, eles podem depois morar nos ilimitados planetas Vaikunta e adorar o Senhor de seu coração com temor reverencial, pois eles têm uma inclinação por esta forma de adoração. Tá? Então, por temor e reverência, no entanto, temor e reverência são palavras estranhas para os habitantes de Vraja. Eles são amantes confidenciais do Senhor e compartilham um intercâmbio especial que está desprovido da distância criada pela formalidade e pela rigidez. Seu destino é Vraja, onde a Madhurya Rupa, ou essa forma doce de Deus, Krishna, o amante divino, brinca com eles em uma variedade de relações íntimas. A intimidade é tão intensa que eles se esquecem que o seu Senhor é... Eles ouviram disso. Então, assim, eles esquecem a superioridade, a supremacia de Krishna. E, desse modo, eles saboreiam uma relação ainda mais profunda com ele. Então, em consequência, se entende, né, que esse aspecto Aishvarya, né, de opulência, ele é inferior, porque nele o foco principal é a divindade do Senhor. O seu caráter doce e suas atribuições pessoais perdem significado. Ao contrário, em Madhurya Rupa, o intercâmbio amoroso pessoal passa para o primeiro plano e sua divindade perde significado. Há indícios destes pensamentos em toda a literatura védica. Por exemplo, no 10º canto do Srimad Bhagavatam, se descreve uma cena na qual a mãe adotiva de Krishna, de Yashoda, ela suspeita que Krishna comeu barro. Então, ao solicitar para ele abrir a sua boca para ver se era verdade, se ele havia comido, ela viu o universo inteiro dentro de sua... Ela viu o universo inteiro e o terror invadiu o seu coração. Perdendo toda a sua compostura, seu natural afeto materno foi assim encoberto, né? Primeiro pelo terror e depois pelo temor reverencial, já que Krishna reverencial, e ela compreendeu a divindade de seu filho especial. No entanto, quase que de imediato, Krishna fez com que ela esquecesse sua experiência. E, uma vez mais, ela pôde desfrutar de Krishna como seu próprio filho. Então, ao receber desse modo a misericórdia de Krishna, explica o Bhagavatam, o coração de mãe de Yashoda se encheu de novo de um intenso afeto. Então, gente, isso é o aspecto mais importante, né? O problema da reverência, de toda essa... é que perde-se a naturalidade
né? E com ela também a possibilidade de a gente poder ter uma variedade muito maior de intercâmbios e de relacionamentos, né? Então, assim, essa reverência, assim, ela inviabiliza muitos tipos de relacionamentos. Também no 10º capítulo do Bhagavad Gita, podemos encontrar outro exemplo, onde Arjuna diz a Krishna: desejo ver seu aspecto majestoso. Então, Krishna lhe concede esse desejo, mostrando a forma universal. Ao ver essa manifestação de Krishna, Arjuna fica atemorizado. Ele fica tomado de aflição. E toda a amizade que ele tinha, que ele teve com Krishna, ele a abandona. Todo esse sentimento, né, de amizade que ele sentia por Krishna. Depois de pedir a Krishna que regressasse à sua forma semelhante à forma humana, e que Krishna concedeu, Arjuna voltou a sentir o seu humor de amizade íntima com Krishna e pôde reavivar a sua relação. Também, neste episódio, depois de mostrar sua forma universal, Krishna manifestou seu aspecto Narayana, como uma expansão de sua forma original. Inclusive, isto, no entanto, não satisfez Arjuna. Só quando Krishna voltou à sua forma de 2 braços, curvada em 3 partes, Krishna como chama Sundara, Arjuna se sentiu suficientemente tranquilo como para saborear de novo sua relação com ele. Observando estes 2 incidentes tomados do Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita e o Bhagavad Gita, David Haberman, autor e professor de religião do Williams College, escreve: o que possibilita as relações emocionais com Deus é o encobrimento dessa forma aterradora pela aprazível forma humana. Esta é a característica que distingue das relações entre Krishna e os modelos exemplares mais excelsos, que são os habitantes de Vraja. Krishna aparece para eles numa forma humana muito doce, muito amorosa e infinitamente acessível, chamada de Madhurya Rupa, a forma mais conduzente para a atração e para o amor. Esta qualidade de Krishna leva a uma intimidade desprovida de qualquer temor. Haberman, pois, coincidiria com Sri Chaitanya Mahaprabhu e com Venkata Bhatta, quando eles concordaram que o aspecto Madhurya supera em muito o aspecto Aishvarya, o respeito. Então, a respeito, Haberman conclui com essas palavras: a revelação da forma majestosa, Aishvarya Rupa, tira a possibilidade de uma relação emocional íntima, através da qual desculpe, só um minutinho. Os Gaudiyas Vaishnavas desenvolveram a distinção entre essas 2 formas
até um nível de doutrina e procederam a analisar as diversas figuras exemplares apresentadas no Bhagavata Purana, de acordo com seu conhecimento destas formas. Aqueles que estão conscientes somente da doçura, da doce forma humana de Krishna, tendem a vê-lo como muito suyo, muito seu, é isso? E pediram, assim, estabelecer uma relação, e puderam, assim, estabelecer uma relação mais íntima com ele. Por certo que as teses de Habermas, que explica o Raganuga Bhakti Sadhana, essa senda que consiste em seguir os passos dos habitantes de Vraja, foi originalmente detalhada por Rupa Goswami. Isto será tratado de maneira mais elaborada no capítulo seguinte. No entanto, por agora, deve mencionar-se, ao menos, que este sentido de sadhana é muito avançado e que, como uma forma mais fundamental de sadhana, Rupa recomendou primeiro Vaidhi Bhakti Sadhana, né, que é o sadhana praticado em base às regras e regulações das escrituras, sem espontaneidade, né? Então, recomendou Vaidhi Bhakti Sadhana, no qual uma pessoa segue as regras e regulações das escrituras sob a direção de um mestre espiritual fidedigno. Logo, ao receber as bênçãos do Guru, uma pessoa pode proceder e seguir ativamente os passos dos devotos de Vraja e desenvolver amor espontâneo, Raganuga, por Deus. O procedimento, passo a passo, foi recomendado e detalhado pelos 6 Goswamis. No entanto, se uma pessoa entra prematuramente em Raganuga Bhakti Sadhana, essa pessoa se arrisca a uma iminente caída da senda espiritual. Porque como a pessoa não está situada realmente nessa posição, então tudo que ela faz é artificial, não é de fato espontâneo, então ela vai cometer ofensas, né? Ela não vai saber, o seu serviço a Krishna não tem o humor correto, não tem a pureza correta. Então, é tudo artificial. Primeiro tem que purificar a existência. Tá, continuando. Shri Chaitanya explicou tudo isso para Venkata Bhatti, sobre a incapacidade de Lakshmi de participar na dança da raça, pois, mesmo ela sendo extremamente adiantada ou avançada quanto à vida espiritual, ela foi incapaz de seguir os passos das golpes, que estão situadas numa posição espiritual mais avançada. Isto pode, assim mesmo, servir de advertência aos que tentam imitar prematuramente as golpes, como os Prakritas Sahajas. Se nem sequer Lakshmi pôde participar desses passatempos, mais vale... acho que é pior ainda um homem comum considerar seriamente... Não, então, assim, é mais importante para um homem comum é considerar seriamente o caminho de Vaidhi Bhakti Sadhana. Certamente esta é uma conclusão mais segura que saltar de imediato para Raganuga Bhakti. Na teologia dos Goswamis, isto não pode ser mais enfático. Uma pessoa deve ascender gradualmente por meio de Vaidhi Bhakti Sadhana para seguir os passos das devotas de Vraja. Porém, tal como se desenvolveu essa lila, esse passatempo expressado pelo Sr. Chaitanya, Lakshmi não estava preparada para seguir esses santos passos. Né? Então, vejam aí. Então, isso é um bom argumento, né? Mesmo Lakshmi,
Imagine, ela não pôde participar da dança da raça, né? O que dizer de nós, pobres mortais, né? Então, é algo muitíssimo elevado. Então, por isso que a gente primeiro precisa se dedicar a Vai Sadhana Bhakti. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Quer protestar ou paramos? Nem para isso dá, Maharaj. Não tem como, né? Tá bom. Então, Mas vamos continuar. a gente vê, né, com esse exemplo, como a prática, né, das regras e das regulações escriturais, né, no caso, como a gente chama, né, o nosso sadhana bhakti diário, como ele é importante, né? Parece assim ser a parte mais importante do processo para que a gente se qualifique para alcançar essa realidade, né, Maharaj? Claro. Entende? A primeira coisa é pureza de coração. Não tem que se libertar dos anartas. Então, o pessoal quer colocar o carro na frente dos bois. Por isso que os Goswamis falam que esse tipo de atitude é que causa um prejuízo muito grande à sociedade. Então, muitas apas sampradayas se desenvolveram depois que o Senhor Chaitanya partiu. Apas sampradayas são linhas, né, ou correntes que surgiram a partir do Senhor Chaitanya, mas que deturparam completamente os seus ensinamentos. Então, diga aí, Clemilton. Tá sem áudio, Clemilton. Não, tô vendo. Agora sim. Não, é só o que significa vai de Sadhana Bhakti, vai de. Existem duas classes de sadhana, que essas práticas regulares. Então, a primeira classe de sadhana chama-se Vaidhi Sadhana Bhakti. E a outra classe é Raga Nuga Sadhana Bhakti. Então, Vaidhi essa classe de sadhana é um sadhana que é realizado sob a guia do mestre espiritual. Então, a gente tem as regras. Então, o discípulo, ele simplesmente tem que seguir essas regras sem nenhum tipo de contestação. Né? Prabhupada fala isso no Néctar da Devoção. Ele fala que não há espaço para negligenciar vai de sadhana bhakti. Então, acordar cedo, cantar japa, mangalática, ler as escrituras, serviço devocional, e tudo isso que a gente aprende, todo devoto, quando chega na ISKCON, aprende, né? Então, através desse processo, a gente vai se purificando, né? Então, o que a gente faz hoje, de uma forma, assim, como que, não vou usar a palavra obrigada, mas como dever, termina um dia sendo algo natural, algo espontâneo. Eu vou ao templo porque eu quero ver Krishna. Então, eu vou porque eu estou atraído. Eu estou atraído por Krishna. Então, espontaneamente, assim como um rapaz ou uma moça se sente atraído um pelo outro e espontaneamente vão se encontrar. Eles querem se encontrar, estão loucos para se encontrar. Então, da mesma forma, há um determinado momento da vida espiritual em que o devoto quer estar com Krishna. Então, espontaneamente, né, ele está atraído. Então, ele vai começar a fazer o seu serviço devocional, não mais por dever, mesmo que o mestre espiritual nem peça, ele está fazendo, porque ele adora fazer isso. Né? Então, aí entra um outro estágio. Né? Então, quando a gente se purifica, né, dos nossos anatas, a gente gradualmente vai alcançando esses estágios, né, de Ruti, de Ashakti, que são estágios posteriores da vida espiritual, né, em que essa espontaneidade ela se torna muito presente, e aí há o sadhana, ou as nossas práticas, elas recebem algumas adaptações específicas, tá?
Então, isso é um estágio posterior. Assim como em tudo, né, gente? Você vai praticar jiu-jitsu, vai praticar karatê, vai praticar, sei lá, piano. Então, no início tem aquelas práticas bem básicas, aqueles exercícios e tal. E depois, quando você já aprende a tocar piano, aí você vai começar a entrar em uma fase mais elaborada, então uma fase mais exigente, uma fase mais especializada. Também da mesma forma. Então, assim como para tocar numa orquestra você precisa de um preparo básico, da mesma forma, também para entrar nessas esferas das práticas de Raga Nuga, a gente tem que ter também algumas condições primárias, básicas, já alcançadas. E uma delas é essa espontaneidade, né? Essa atração espontânea. Ok? Entendeu, Clemilton? Então, vamos em frente, senão não vai dar tempo, né? Tem uma amiga sua, Lalita. Lalita, você também é de Manaus? Hare Krishna, minhas reverências, Maharaj. Eu estou em Pacaraima, Roraima. Mas aí eu frequento Manaus, né? Já frequentei o templo, conheço o Camilton. Entendi. Tá bom, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tentei entrar algumas vezes, acabou que a internet é um pouco ruim aqui, aí não dando, acabei, né, desconectando. Mas hoje está dando, graças a Deus. Ok. Então, vamos cuidar. Quer dizer que você é discípula do Clemilton. Ou amiga, desculpa. Clemilton não está iniciando ainda, não. Sim, as duas coisas. Mas deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Então, valendo-se deste fundamento lógico e literário, né, Chaitanya convenceu Venkata de que esse conceito de Krishna ser superior ao conceito de Narayana. Ele convenceu. Então, depois de estar convencido, ele e seus irmãos e o jovem Gopal Bhatta também se comprometeram a converter-se ao Gaudiya Vaishnavismo e seguirem o Senhor Chaitanya. Então, vamos continuar. Depois de discutir esses temas com Venkata Bhatta durante os 4 meses da estação das chuvas, chamado Chaturmasya, e de permitir ao jovem Gopal Bhatta servi-lo durante todo esse tempo que esteve ali, Chaitanya Mahaprabhu decidiu prosseguir sua viagem pelo sul da Índia. Quando ouviram que ele iria partir, Venkata Bhatta desmaiou ante a perspectiva da separação, e o jovem Gopal chorou com lágrimas de amor. Então, somente para apaziguar Gopal Bhatta, Chaitanya aceitou ficar uns dias mais. Durante esta época, Gopal Bhatta teve um sonho, embora mais parecesse uma visão espiritual. Impulsionado pelo desejo intenso de ver Chaitanya Mahaprabhu, antes de que começasse a praticar as severas austeridades de um renunciante, de vê-lo em seus dias prévios da iniciação de sannyasi, Gopal Bhatta teve a grande fortuna de visualizar a experiência íntegra de Navadvipa e, pela misericórdia do Senhor Chaitanya, de entrar realmente nela como participante. Neste sonho, Chaitanya revelou a Gopal Bhatta que, de fato, ele não era diferente de Shyama Sundara, Brajendra Nandana, na forma original de 2 braços de Krishna, tocando sua flauta, aparecendo dessa forma e logo transformando-se de novo em sua própria forma de Sri Chaitanya. Nesse mesmo estado como de
sonho, Chaitanya Mahaprabhu instruiu Gopal Bhatta. Você encontrará com duas joias de personalidades, de pessoas, Rupa e Sanatana. Eu lhes doei minha mentalidade, chamada Manovriti, a fim de que pudessem, a fim de que publiquem meus ensinamentos. No entanto, por seus discípulos, especialmente, esses ensinamentos serão propagados. Então, pelos teus discípulos, para Gopal Bhatta, teus discípulos, especialmente, esses ensinamentos serão propagados a cada cidade e aldeia, né? Porque o Gopal Bhatta, ele vai ser mestre espiritual de Srinivasa Acharya. E Srinivasa Acharya é um dos 3, né, primeiros sankirtaneiros que foram distribuir os escritos dos 6 Goswamis por toda a Bengala. Então, Chaitanya... Então, é interessante também notar por que ele estava tão interessado, né, em ver esses passatempos do Senhor em Navadvipa. Porque, da mesma forma que Krishna desenvolveu seus passatempos posteriores, né, em Hastinapura, em Dwaraka, os passatempos mais íntimos de Krishna são os passatempos em Vrindavan. Né? Da mesma forma, os passatempos mais íntimos do Senhor Chaitanya é em Navadvipa, né? Com sua mãe, com todos os devotos. Né? Ali ele estava muito à vontade. Depois que ele tomou sannyasi, então ele ficou numa postura muito mais grave, muito mais formal, em virtude de sua posição. Apesar de que, em alguns momentos, né, ele tinha sua intimidade com alguns devotos em particular, mas os passatempos do Senhor Chaitanya em Navadvipa são comparados aos passatempos de Krishna em Vraja, antes de ele sair. Tá? Por isso que Gopal Bhatta tinha muito desejo de conhecer esses passatempos íntimos do Senhor Chaitanya, e ele foi abençoado, né, com esse sonho, essa visão espiritual, e pôde participar de tudo isso para saber desse sabor, né, que os devotos de Navadvipa tiveram na associação com o Senhor Chaitanya. Tá? Então, ao acordar, Gopal Bhatta foi diretamente aonde o Senhor Chaitanya estava para servi-lo. No entanto, nesse momento, o Senhor Chaitanya lhe deu as seguintes instruções. Por ora, permanece aqui e serve a tua mãe e ao teu pai. Depois que eles hajam partido deste mundo, você pode ir para Vrindavana e unir-se a Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Ocupa-te sempre em ouvir e em cantar as glórias de Krishna. Com essas palavras, o Senhor Chaitanya partiu de Srirangam. O jovem Gopal Bhatta não esqueceu nunca as instruções, nem tampouco em sonho, nem tampouco o sonho em que o Senhor Chaitanya lhe permitira tão bondosamente participar da Navadvipa Lila e revelar sua divindade. Ao passar dos anos, Gopal Bhatta aceitou o seu tio, Prabodhananda Sarasvati, como seu mestre espiritual. Dele, Gopal Bhatta aprendeu poesia, retórica, gramática, sânscrita e o Vedanta. Ele recorda que Shri Chaitanya, no entanto, foi a força central impulsora de sua vida, e assim pôde derrotar todas as opiniões contrárias às conclusões teístas dos Gaudiyas Vaishnavas. Contrárias, né? As opiniões contrárias às conclusões teístas dos Gaudiyas Vaishnavas. O Bhakti Ratnakara descreve
que com as vantagens combinadas que adquiriu da vasta erudição de Prabodhananda Sarasvati e da inspiradora lembrança dos exemplos e instruções do Senhor Chaitanya, Gopal Bhatta chegou a ser muito conhecido por seu conhecimento e devoção. À medida que sua reputação alcançava proporções sem precedentes, decidiu que estava preparado para cumprir a ordem que o Senhor Chaitanya lhe dera. Estava pronto para ir a Vrindavana. Quando finalmente Gopal Bhatta chegou à mais sagrada das terras, foi recebido com grande amor por Rupa e Sanatana. No entanto, em Jagannatha Puri, Sri Chaitanya sentiu curiosidade por saber se agora o famoso Gopal Bhatta havia chegado a Vrindavana. As lendas e rumores locais estavam viajando com rapidez. No entanto, o Senhor Chaitanya desejava uma confirmação. De modo que ele enviou, desde sua sede central em Puri, uma carta a Rupa e a Sanata, que se encontravam em Vrindavana. E lhes perguntou se Gopal Bhatta havia chegado. Pronto, chegou a Puri um mensageiro com a resposta de Rupa e Sanata. Sim, ele está aqui. Todos os residentes de Vrindavana, como Lokanatha, Burgarbha, Kashishwa Pandita. Só um minuto. Paramananda e Krishnadas Kaviraj estão tendo um grande prazer de Gopal Bhatta, que está contando-lhe acerca de sua estadia em Sri Ranga e de tuas viagens por todo o sul. Todos nós aceitamos Gopal Bhatta como nosso próprio irmão e tão pronto, quando ele chegou a Vrindavana, adotou perfeitamente a vida de um mendicante renunciado. Nessa mesma carta, Rupa descrevia um sonho em que sua deidade de Govinda Deva havia solicitado que Gopal Bhatta fora seu pujari. A tradição de Vrindavana afirma que o Bhatta pode ter servido realmente a Govinda Deva durante algum tempo. No entanto, se sabe que eventualmente começou a adoração de sua própria deidade e que a chamou de Radharamana. Então, ali ele construiu um magnífico templo em homenagem à sua deidade. Esse templo, o templo de Radharamana Mandir, é hoje considerado como um dos mais importantes templos do Gaudiya Vaishnavismo, fora da Bengala. No entanto, pela época em que a carta de Rupa e Sanatana chegou a Puri, a deidade do templo de Radharamana ainda não tinha sido instalada. Não, desculpem. Sim, no entanto, na época em que a carta de Rupa e Sanatana chegou a Puri, a deidade e o templo de Radharamana ainda não tinha sido fundado. Então, assim, para uma organização aqui da ração dessa biografia,
A história da deidade do templo será contada mais adiante. Quando Chaitanya recebeu a carta de Rupa e Sanatana, ele compartilhou, felizmente, com o seu conteúdo com os devotos de Puri, tais como Nityananda, Advaita Acharya, Haridas Thakur e Gadadhara Pandita. Logo, ele se pôs a detalhar as boas qualidades de Gopal Bhatta Goswami. E lhes contou acerca de seus 4 meses com a família de Gopal Bhatta em Sriranga. São sobrecarregados de júbilo. Sri Chaitanya despachou de imediato um mensageiro com uma carta para Rupa e Sanatana Goswami. Junto com esta carta, enviou um pacote para Gopal Bhatta, no qual incluía taparrabos. O que é taparrabos? Hein, Patrícia? Liga o microfone. É um negócio que usam os índios na parte da cintura para baixo, né? Para cobrir a bunda e a... Então deve ser a gaúcha, assim, a gaúcha não, eu falo os interiores, né? Parece que é isso. Uma roupa interior, né? Uma pequena, uma mini saia. Ok. Quando a carta e o pacote chegou a Vrindavana, Rupa e Sanatana ficaram em êxtase. Então, Gopal Bhatta se sentiu profundamente agradecido de que o Sr. Chaitanya lhe haviam enviado os seus taparrabos e sua gaúcha. E assim, aqui tem atessorou. O que é atessorou? Adorou? Atesorou é como que ele guardou assim, como muito importante. Isso aí, guardar, né? Guardar uma coisa assim, muito importante. Como um tesouro, né? Guardou Isso. como um tesouro. Isso. Parama, você está demais, Parama. Acho que vou colocar você para ler aqui, né? Cadê? Então ele assim, guardou com muito cuidado todos esses objetos sagrados por toda a sua vida. Então, na medida em que Rupa Goswami lia a sua carta, encontrou instruções específicas para Gopal Bhatta. Não te tornes dependentes da segurança, nem adotes uma residência permanente. Invista muito tempo ajudando Rupa e Sanatana a compilar literatura transcendental. E, ao mesmo tempo, estuda minuciosamente esta literatura. Essas instruções ele as tomou muito de perto e muito rapidamente escreveu um livro intitulado O Sat Kriya Saradipika, um clássico sobre os princípios do Gaudiya Vaishnavismo. Logo, editou o Hari Bhakti Vilas, que foi escrito por Sanatana Goswami. Depois, escreveu uma erudita introdução ao Satsandarbha de Jiva Goswami e um comentário sobre o Krishna Karnamrita de Bilva Mangala Thakur. Visto que sua contribuição mais importante na literatura do Gaudiya Vaishnavismo serviu para definir os ritos e rituais de um progresso espiritual gradual, será oportuno repassar brevemente essas obras em particular. O Satkriya Saradipika
que aproximadamente se traduz como a lâmpada que ilumina a essência dos rituais espirituais. Se ocupa principalmente da vida de casado. Descreve com grande cuidado os 10 samskaras, os ritos sagrados, desde o matrimônio, a fecundação, a cerimônia de corte de cabelo, até o começo do aprendizado e o estudo das escrituras. Com esta obra, Gopal Bhatta Goswami buscou ajudar as pessoas em geral, brindando-as com uma valiosa guia sobre o matrimônio e sobre a execução gradual da vida espiritual, tanto para elas como para seus vástagos, esses seus familiares, né? Então, na continuação, ele compilou uma obra chamada o Samskara Dipika, a qual põe em evidência muito clara as regras de comportamento e de conduta para os sannyasis, os renunciantes. Oferece detalhes que explicam os nomes Vaishnavas dos sannyasis e os rituais baseados nas escrituras com os quais uma pessoa pode adotar oficialmente a vida de um mendicante viajeiro. Tanto o Satkriya Sara Dipika como o Samskara Dipika oferecem pormenores sobre o sacrifício de fogo e a iniciação, tal como foram ensinados originalmente na tradição védica. Depois, eita, gente, já é tarde, né? Falta só... Bom, o que é que vocês querem terminar? Falta mais uma página. Vamos terminar, Maharaj. O Parama é quem manda. O que ele disser, eu baixo a cabeça e obedeço. Diga aí, Parama. Vamos lá, vamos terminar. Qualquer coisa, a culpa é sua. Sim. Vivendo sua vida como uma personificação das Escrituras, sua fama se estendeu por toda a Índia. Ele chegou a ser conhecido como o irmão mais novo de Rupa e Sanatana. Em Vrindavana, sua reputação como mestre no processo de Bhakti se tornou especialmente proeminente depois de uma viagem ao rio Gandaki, no Nepal. Ali, ele procurou shilas, que são pedras que são consideradas encarnações sagradas de Krishna, e as trouxe em sua volta a Vrindavana. A viagem ao Nepal e o regresso foram árduos, pois aqueles dias significava viajar a pé. Porém, Gopal Bhatta não se amilanou, assim, não se desanimou, né, eu acho. Ao chegar a Vrindavana, no entanto, não se sentiu qualificado para adorar suas sagradas pedras. Portanto, viajou de novo ao Nepal. Quando ele pôs cuidadosamente as shilas de volta, né, no rio, enquanto cantava os mantras apropriados, as sagradas pedras saltavam espontaneamente de volta para suas mãos. Ao tratar por 3 vezes ou 4 vezes de deixá-las de volta no rio, descobriu que não podia fazê-lo, pois o mesmo fenômeno místico ocorria uma e outra vez. Isto o tomou, ele tomou isso como um sinal de Krishna, de que devia levá-las de novo para Vrindavana e adorá-las. Assim ele fez, e muito rapidamente chegou a ser conhecido em Vrindavana como o Goswami que adorava doce shilas extraordinárias. Sempre as levava em uma bolsa de tela que colocava no seu colo. Em 1542,
8 anos depois do desaparecimento do Senhor Chaitanya, Gopal Bhatta sentiu a necessidade de adorar uma deidade similar à deidade de Rupa Goswami. Esta necessidade surgiu especialmente, de forma muito intensa, quando um rico comerciante lhe deu joias, ornamentos e finos tecidos para que ele pudesse adorar o Senhor. Devido a que suas shilas não tinham uma forma semelhante a uma forma humana, Gopal Bhatta considerava que esses ornamentos não podiam ser usados de maneira apropriada em sua adoração. Por conseguinte, colocou todos esses artigos diante de suas shilas e orou fervorosamente por instruções apropriadas, as quais, ao menos naquela noite em particular, não lhe foram outorgadas. Na manhã seguinte, no entanto, descobriu que uma das shilas, conhecida como a Shila Damodara, se transformou em uma deidade de Krishna, incomparavelmente bela, tal como o havia desejado. Assim, louco de felicidade, caiu em terra, no chão, com toda a humildade, e se pôs a oferecer humildes orações e profundos elogios. Ao inteirar-se do milagroso sucesso, Rupa, Sanatana e muitos outros Vaishnavas maiores se apressaram até o lugar sagrado aonde Gopal Bhatta estava oferecendo saudações de amor. Todos se encontravam ali quando chamou a deidade com o nome de Sri Radha Ramanadeva. A tradição local afirma que a deidade foi dada este nome, que significa Krishna, aquele que dá prazer a Radharani, devido a que a área onde apareceu se encontra perto do lugar onde aconteceu a dança da raça, onde Krishna fez crescer o apego e o amor de Radharani por ele. A deidade de Radharamana é adorada no mesmo lugar ainda hoje em dia, num moderno templo de Radharamana em Vrindavana. Embora Sri Radharamana Deva não tenha em si mais de 12 polegadas de altura, ali chegam peregrinos de todas as partes da Índia, tão somente para ver sua assombrosa beleza. Curiosamente, não há nenhuma deidade de Radharani no templo. No entanto, ao lado esquerdo de Radharamana, há uma pequena coroa de prata para testemunhar a sua presença, a presença de Radharani. Uma vez, vários anos depois que Radharamana Deva se aparecera para Gopal Bhatta por sua primeira vez, o Bhatta estava adorando a sua deidade e ficou inundado de saudade pelo Senhor Chaitanya, experimentando intensamente o amor em separação. Recordando que, em uma ocasião, ele havia prometido ao seu pai que adoraria Sri Chaitanya, começou a sentir uma falta de castidade pelo fato de adorar a sua deidade Radharamana. Ao fim, embora a deidade era, em certo sentido, não diferente do Senhor Chaitanya, seguia sendo uma manifestação de Krishna, tocando a sua flauta. Tão pronto como Gopal Bhatta começou a sentir essas emoções, a deidade manifestou o seu aspecto como de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lágrimas de amor começaram a fluir como o rio Ganges, e os olhos de Gopal Bhatta, quando compreendeu uma vez mais a identidade de Sri Chaitanya como Krishna, agora na forma de Radharamana Deva.
Esta é uma compreensão que assim, ele fomentou perpetuamente e que compartilhou com os outros. Gopal Bhatta, vamos terminar agora. Gopal Bhatta Goswami chegou a ser aceito como uma das grandes autoridades no Gaudiya Vaishnavismo e iniciou a ordem. Como é que é? E iniciou na ordem. E iniciou na ordem devotos como devotos como Srinivasacharya, Gopinatha Pujari, rapidamente, quando se descobriu que Gopal Bhatta Goswami era uma encarnação de Ananga Manjari, a irmã mais nova de Srimati Radharani, muito embora às vezes se diz que ele era uma encarnação de Guna Manjari. Seus intensos estudos e seu conhecimento das escrituras lhe trouxeram reputação como de um dos eruditos religiosos mais importantes da Índia, e ao mesmo tempo era reconhecido por seu grande amor e devoção por Sri Chaitanya Mahaprabhu e por Ramana Deva. Atualmente, se recorda como um dos 6 Goswami de Vrindavana. Até os nossos dias, muitos seguidores fervorosos comemoram sua vida exemplar visitando regularmente a sua tumba, seu samadhi, em Radharamana Mandir. Haribol! Ok, gente? Maravilhoso, né? Vocês já visitaram o templo de Radharamana Mandir? Não, né? Mas, meu Deus, o que é que vocês estão fazendo perdidos desse mundo? A gente foi lá. O templo, na verdade, é muito bonito. É pequenininha assim, ela não é muito grande. Né? E é bem legal. Vocês vão conhecer, com certeza. Tá certo? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Não? Pessoal no YouTube, Prabhu? Não, tudo certo aqui. Só a Deva Ruth mandando reverências, o Ciro, a Magali. O Ciro virou a casaca para o YouTube agora, foi? A Valdice Argolo mandando reverências. Pois é. Olha só quem está aí. Então, João, reverência. Como é que tá? Tudo bem, e você, como está aí? Estamos aqui, estou agora como Pujari. Não acredito. Estou agora como Pujari. Eu quis pegar Brahmana naquela época, aí os devotos, não, vai ter que tomar, já tem muitos anos, tem 20 e poucos anos já de devoto, pare com isso, pode pegar a Brahmana. Aí fui pegar, agora que o festival aqui é sábado. Tá bom. Com certeza, agora com essa adoração tão esmerada, o Senhor Chaitanya vai abençoar toda Manaus, né? E todo mundo agora vai se tornar, vai cantar os santos nomes, né, Prabhu? É verdade. Também foi só pregação, né? Me tornei devoto por você. Foi você que me botou nessa barra. Você é o culpado disso. Não fique mentindo muito para o Glemilton, não. Pode mentir um pouquinho, mas muito não. Sou seu primeiro discípulo. Né? 92. Novembro de 92. Como você lembra de tudo, Prabhu. Ok, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? Um bom festival para vocês. Daqui a pouco a gente está por aí, pegando nos seus pés. Tá bom. Hare Krishna.
Tchau. Hare Krishna, reverências, devotos, obrigado, Maharaj. A todos. Obrigado a todos, todas as glórias de Srila Prabhupada. Até o nosso próximo encontro. Já. Hare Krishna. Hare